Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo, tudo bem? Graças a Deus. Vamos perder tempo, não? A minha vista daqui, pastor, estou sempre vendo embaçado o relógio lá. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versos 24 e 25, tema do mês, edificando a minha casa na rocha. E o Espírito Santo falou tanto ao meu coração, e eu confesso que tive até dificuldade de terminar o sermão, porque era tanta coisa boa para a gente poder. Eu queria colocar 6 folhas aqui, irmão, mas como não é viável 6 laudas para a gente pregar, ia dar 2 horas, eu reduzi a metade. Glórias a Deus. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versos 24 e 25, eu quero ler com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Amém? Esse texto é muito lindo, irmãos. Esse texto, Jesus não disse isso em vão, não foi uma coincidência, não foi algo preparado, mas foi algo que o Espírito Santo, por intermédio do ministério de Jesus, fez com que ele falasse. Jesus estava ensinando ali sobre os 2 fundamentos. É preciso a gente atentar que do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus estava pregando sobre o Sermão do Monte. Ele estava trazendo este sermão como um chamado profundo e urgente. Ele estava dizendo que não era necessário só ouvir a sua palavra, mas praticar. Nós estamos aqui aos domingos pela manhã, aos domingos pela noite, à quarta-feira. Nós temos cultos que fazemos nos lares, nós fazemos visita, nós participamos do ID aqui, no Largo do Remi. Semana passada eu participei do ID, foi no lar da irmã Nice. Em todo o tempo nós estamos anunciando a palavra de Deus. Mas é preciso que a gente entenda que existe um espaço entre o anúncio da palavra e a prática desta palavra. Em muitos momentos nós só ficamos na teoria, naquilo que está escrito e que é perfeito, que é bênção para nós, mas nós não conseguimos colocar na prática. Jesus havia reunido os seus discípulos no monte para ensinar verdades que transformam a vida. Ele reuniu ali os seus discípulos e mais aquela multidão porque ele tinha uma palavra de vida. Por isso Mateus capítulo 5, verso 1 e 2 diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-lo. Ao longo dessa mensagem, ele deixou claro que o reino exige muito mais do que uma aparência exterior. Nós não somos crentes verdadeiros porque o nosso exterior diz que nós somos crentes verdadeiros. As pessoas percebem que a gente de fato ama Jesus através do nosso comportamento, através da prática do Evangelho de Cristo. Por isso, capítulo 5 de Mateus e verso 20, a palavra diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus estava deixando bem claro que haveria de ter uma diferença entre aqueles que de fato ouvem e praticam uma palavra, daqueles que somente ouvem e estão travestidos de crente, parecem ser crentes, ouvem até a palavra e entendem até a palavra, mas não conseguem praticá-la. O Senhor revelou nesse interim que a oração sincera nós devemos fazer de uma forma muito especial e surpreendente. Por isso, Mateus capítulo 6 e verso 6, o Senhor ensinou. Os fariseus costumavam orar em público, costumavam mostrar suas orações lindas e preparadas, trabalhadas. Eram homens que eram estudiosos da palavra, conheciam a historicidade da formação do Pentateuco. Eles tinham ali uma intimidade com o texto, mas não viviam na prática aquilo que pregava. Por isso, Mateus capítulo 6 e verso 6, a palavra diz: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em
secreto, então o Senhor, que vê em secreto, recompensará. Quarto da gente é lugar que nem todo mundo entra. Não é toda visita que a gente coloca dentro do quarto. Quarto é lugar de intimidade do casal. Quarto é lugar onde só entram aqueles que se conhecem muito bem. E o Senhor precisa estar em todo o cômodo da nossa vida, principalmente no nosso quarto, que é onde fazemos a nossa devocional, a nossa leitura da palavra. Jesus estava ensinando também que devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Em muitos momentos nós perguntamos às pessoas qual é a sua disponibilidade para o reino, e existem tantos planos, tantos desejos, tantos sonhos para serem realizados, que parece que aquilo que é propósito do Senhor está em último lugar. Se tudo na minha vida der errado, eu serei pregador da palavra. Se tudo o que eu sonho não se concretizar, eu vou para a igreja então. Não, capítulo 6 de Mateus, verso 33, o Senhor dá uma receita, não é mágica, mas é uma receita real. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele vem ensinando que o reino precisa ser prioridade na nossa vida. Ele vem nos ensinando que muitas pessoas que conheciam a palavra, que diziam que conheciam a palavra, não foram um verdadeiro exemplo. Nós não nos guiamos aqui por pessoas que não seguem a Escritura. Nós não nos guiamos aqui por aquelas pessoas que trazem escândalo. Vocês estão vendo as redes sociais, as mídias, vocês estão vendo lá o que estão fazendo, achincalhando uma criança de 14 anos. Vocês estão vendo um adolescente sendo comparado a um profeta. Vocês estão vendo um menino sendo comparado a um pastor. Esse menino não é profeta, ele não tem idade. A Bíblia deixa muito claro no livro de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo e a Tito, que não se consagre quem é novo na fé, quem dirá novo de idade. Precipitaram, este menino pode ser que seja um pastor? Pode ser, se o Senhor quiser assim, ele pode ser que as ideias que ele tem hoje podem mudar sim. Eu torço para que ele se converta verdadeiramente, porque esta ideia de poder e de autoridade que passaram para ele, não é o poder e autoridade que está na Escritura, porque quem conhece a Escritura sabe que quem tem todo o poder e quem tem toda a autoridade é o Senhor. Por isso Jesus disse: vocês conhecerão os verdadeiros e os falsos. Capítulo 7, verso 16 de Mateus: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Se aproximando do fim do sermão, ele foi ainda mais direto, dizendo: nem todo religioso, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É uma palavra que entra na nossa alma, ela entra onde mexe os nossos sentimentos, o nosso egoísmo. Jesus disse em capítulo 7 de Mateus, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Portanto, a conclusão de Mateus capítulo 7, do verso 24 até o verso 27, é um chamado para a sua igreja construir a vida e o lar sobre a rocha da obediência à sua palavra. É um único caminho que resiste à tempestade. O discipulado verdadeiro não é aquele em que a gente traz o peso teológico, não é aquele que a gente traz os anéis no dedo, não são os currículos, o nosso currículo não é o que está pendurado na parede da nossa casa. Discipulado verdadeiro é aquele que ouve e faz, é aquele que é anunciado e é evidenciado pela prática. Não existe evangelho de teoria, evangelho é prática. Por isso Jesus não ficou na cátedra, por isso Jesus não pregou simplesmente e somente na sinagoga, mas ele foi atrás daqueles que estavam à margem da sociedade, lembrando a você que mesmo dentro da sinagoga havia algumas separações, e eu quero lembrar a vocês que havia uma mulher encurvada há muitos anos, que estava no andar superior, esquecida, à margem do culto, mas Jesus a viu e disse: ela também é filha de Abraão, disse o Senhor, e o Senhor foi até ela, curou. Ninguém achava que ela merecia receber aquela cura. Evangelho não é merecimento terreno, é o poder de Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma a vida daquele que está lançado no pecado. É assim que ele faz conosco, nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Evangelho é prática e obediência, pastor Carlos Eduardo.
capítulo 14 de João, verso 21. Olha o que diz a palavra. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Eu amo muito a Deus. Nossa, como eu amo a Deus. Mas eu não consigo largar aquele pecado. Eu amo tanto a Deus, mas aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Evangelho é obediência à vontade do Senhor. O discipulado verdadeiro edifica sua vida, o discípulo verdadeiro edifica sua vida sobre a rocha da obediência. Às vezes parece que há uma disputa entre nós, e não especificamente aqui dentro, entre nós, liberdade, mas parece que às vezes há uma disputa pelo monopólio do conhecimento. Às vezes a gente vê um debate pela internet pensando que vai ser abençoado e a gente fica triste, irmão, porque eles estão querendo saber quem sabe mais, quem humilha mais, quem lacra mais. Evangelho não é lacração, evangelho é poder de Deus. A obediência é a evidência de que alguém recebeu com fé a mensagem do reino. O contraste não está entre quem ouve e quem não ouve, porque ambos ouvem, mas entre o que responde com ação e o que permanece na teoria. Quantas pessoas congregam conosco, mas não conheceram, não conseguiram ainda sair da teoria para a prática. Tem muitos projetos, podem ser realizados pelo Senhor, mas não sai da gaveta. Que em nome de Jesus Cristo, você tenha fé para colocar todos esses projetos que o Senhor tem colocado em seu coração na mão dele, para que haja de fato a prática, a evidência e a constatação de que isso que ele falou com você é a vontade dele, porque às vezes é só a nossa vontade mesmo. O Senhor está ensinando a esse povo que não é somente a frequência à igreja, o conhecimento bíblico ou boas intenções que sustentam uma vida espiritual. E não estou dizendo para você que você não precisa vir à igreja, não é isso, mas o fato de você vir aqui não simboliza que você está praticando o evangelho. Eu sempre digo a vocês, quarta-feira, que aqui é uma base missionária, aqui a gente aprende a palavra. O ID de Jesus não é aqui dentro, o ID é lá fora. Aqui a gente recebe a palavra, aqui a gente se enche da palavra, mas é lá fora. Eclésia é a reunião daqueles que foram chamados para fora. Estou todo dia aí, mas tem vivido obediência concreta à vontade de Deus? O verdadeiro cristão é aquele que transforma a doutrina, o ensino em prática, a escuta em fé viva e os ensinos em fundamento. Por isso, Mateus capítulo 7, verso 24, que nós lemos, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A prudência não consiste em ouvir, a prudência consiste em praticar aquilo que se foi ouvido. Pastor ministra, os irmãos ministram, os pregadores, os preletores ministram, mas se esta palavra que você ouve não for guardada, que transformar o seu coração a ponto de que você comece a vivê-la, eu sinto te dizer, você está vivendo a teoria, mas não está experimentando a prática. E o evangelho, ele é praticado por intermédio de obediência. O evangelho mexe conosco, mexe com o nosso ego, mexe com as nossas vontades. A renúncia que nós praticamos com o evangelho não é porque a gente olha para aquilo e diz: não, eu não quero mais, agora eu odeio isso, agora eu sou de Jesus. Não, eu quero esse mal. Olha, o bem que quero, isso não consigo, Romanos 7. Mas o mal que não quero, todo o tempo está diante de mim. Aí ele grita: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará de desejar o pecado? A renúncia é exatamente você renegar aquilo que o teu interior deseja, e você pedir a Deus que isto que fere a palavra, que fere a escritura e que te afasta de Deus, não seja mais um desejo no teu coração, mas que isso seja vencido, para que você caminhe verdadeiramente na presença de Deus. Jesus já havia advertido, pastor Eduardo, que não é quem diz Senhor, Senhor, não é quem diz, mas quem faz a vontade do Pai que entra no reino. É diferente. Eu não sou salvo porque eu digo, e seria muita petulância minha. Você não é salvo porque diz que é, você é salvo porque Jesus te salvou. E capítulo 7, versículo 21, repito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ou seja, obediência não é a causa da salvação. Qual é a causa da salvação? É a fé.
Agora, a obediência, ela confirma que você tem vivido uma vida prudente segundo a palavra. Por isso, Tiago disse no capítulo 1, e verso 22, ele disse: tornai-vos, pois, somente ouvintes da palavra e não praticantes. É isso? Não, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta saber o que Jesus ensinou, é necessário viver na prática. A casa da areia, ela pode até parecer segura em dias de sol, mas vai vir a chuva, vai vir a tempestade e olha, ela não vai resistir. Casa na areia é casa que é construída em desobediência. Casa na areia é casa construída sem fundamento. Não vai suportar vento forte, não vai suportar tempestade e vai cair. O pastor Isaac Nunes Pinheiro, no livro Doutrinas Bíblicas, que está me auxiliando para o exame pastoral, ele diz o seguinte: a obediência não é uma alternativa à fé, mas a sua expressão mais visível. O coração verdadeiramente regenerado não apenas crê, ele obedece. Isaac Nunes Pinheiro, repito, a obediência não é uma alternativa à fé, mas a sua expressão mais visível. O coração verdadeiramente regenerado não apenas crê, ele obedece. Irmão, eu tenho muita fé, mas eu ainda não consigo ser obediente. Está precisando vir mais para a escola bíblica, a gente precisa orar por você. Porque a fé verdadeira te leva à obediência a Cristo. E não é fé cega, porque Jesus não pede de nós uma fé cega. Ele pede uma fé pautada nas Escrituras. As tempestades da vida, elas não fazem o nosso lar desmoronar, a nossa casa espiritual desmoronar. Pelo contrário, eles revelam onde está o nosso fundamento. Jesus não disse se vier a tempestade, mas ele disse quando vier. Eu quero perguntar a você: está preparado para quando a tempestade bater a sua casa? Irmão, eu vim receber uma palavra e você está me agourando? Estou não. Está pronto para passar pela tempestade e continuar glorificando o nome de Jesus? Está pronto para passar pela tempestade e continuar praticando o Evangelho de Cristo? Está pronto para passar pela tempestade sem envergonhar e sem trazer escândalo ao reino? Portanto, você então está pronto? Isso Jesus nos ensina. As provações são inevitáveis, mas olha que coisa linda. Justos e ímpios passam, certo? Enfrentam tribulações. A diferença não está na intensidade no vento. Não está. A diferença não é a intensidade do vento, mas a profundidade do alicerce, irmão. Aqueles que trabalham com construção civil sabem que hoje, quando você vai preparar, eu não sou especialista, mas quando você vai preparar uma fundação, não se tem mais em todo lugar pedra. Então faz-se uma pedra artificial, que é a fundação. E ele sabe que quando vão fazer a fundação, o dono da obra diz: olha, eu quero uma fundação para 3 andares, para 4 andares. Se o camarada quiser botar 8 andares, o mestre não garante, o engenheiro não garante. Por quê? Depende da profundidade. Se você quer 2 andares, a profundidade, não sei se é sapata, como é que é o nome, né? É uma. Para 4 andares, a profundidade é outra. Então, a diferença entre justos e ímpios aí não está na intensidade do vento, mas na profundidade do alicerce. A imagem das águas, ventos e chuvas representam as pressões, as crises emocionais, as perdas, doenças, conflitos familiares, tentações espirituais, e também aponta para o grande dia do Senhor. Olha o que diz o verso 25 de Mateus 7. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É muito claro, está muito evidente. Jesus havia advertido nesse período aqui que muitos falsos profetas viriam e que o mundo espiritual estaria cheio de engano. Olha o que diz o verso 15 e 16 de Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Eu não vou fazer live para falar de um menino de 14 anos, irmão. Não vou imitar aquela língua que ele estava falando lá, porque a gente já estudou aqui na quarta-feira o dom de línguas de Atos 2. A gente entendeu. Inclusive, eu pedi para nem transmitir, para a gente fazer um estudo nosso aqui de perguntas e respostas, e nós entendemos que a língua que foi dita em Atos capítulo 2, né, o milagre não foi nem o falar em línguas. Na verdade, eles não falaram, né? Na verdade, a audição, eles disseram:
os árabes, os cretenses disseram, não são esses varões galileus, não são judeus, eles não moram aqui, como é que eles estão falando na nossa língua materna? Ou seja, eles ouviam em árabe, eles ouviam em italiano, eles ouviam em grego, mas quem falava não falava em árabe, não falava em grego, mas a audição era isso aí. Como é que o evangelho vai crescer, irmão, com the king, the power? Como é que você já imaginou se o evangelho fosse crescer assim, irmão? Não. O evangelho de Cristo ele é alcançado por intermédio do anúncio. Como é que alguém ia anunciar uma palavra que ninguém entende? Aí o apóstolo Paulo diz, é melhor que se fale poucas palavras inteligíveis do que um montão ininteligíveis. Nós precisamos entender que está na nossa cara o falso profeta. Está na nossa cara, está gritante. Vem comigo para cá. As Escrituras nos ensinam que o sofrimento tem um propósito, que é revelar o que há em nós, purificar nossa fé e firmar-nos as esperanças. Afinal, as provações não nos destroem quando estamos sobre a rocha, nos aperfeiçoam, irmão. Às vezes os irmãos, eles oram comigo, eu fiquei a semana, foi uma semana de alegria tremenda, de ver a igreja no meu lar, de ver os irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Os irmãos me perguntam, às vezes no particular, irmão Nelson, está demorando? Eu falei, é o tempo do Senhor, é o propósito, até no meio da dor, está muito claro, conversando eu e a Michelle, está muito claro, eu não sei, eu não vou dizer que Deus quis, eu só vou dizer que é o seguinte, eu entendo a vontade de Deus, e nós vamos atravessar esse cenário de dificuldade, de dor, de tratamento médico, eu sei que o Senhor é Deus para curá-la, sem intervenção médica, eu não sei o que Ele vai fazer, eu sei é que Ele está nos aperfeiçoando, por isso 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7 diz, nisso exultais, ainda que no presente, aleluia, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu fico com a palavra, irmão, eu fico com a palavra em João capítulo 16, verso 33, que diz, pastor Eduardo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aprovação revela o material do que é feita a nossa fé, dizia Strong. Aleluia, nós estamos sendo provados, estamos em Cristo, irmãos, isto vai passar, e se isto não passar, estaremos ainda em Cristo até que Ele volte. Deus não nos prometeu um mar de rosa, Ele não prometeu a felicidade neste mundo, Ele nos prometeu a vida eterna, irmãos, e seja com dor, seja com lágrimas, seja com provações, nós caminharemos na presença do Senhor. A perseverança do discípulo prova que ele está sobre a rocha. Você quer ver quando alguém ainda, isso não é julgamento não, mas isso é uma análise. Quando alguém não está firme, quando é provado, quer sair. Quando começa a passar pelas aflições, quer ir embora. Aí, às vezes da igreja, às vezes da fé. Porque em muitos momentos, quando as pessoas querem sair, a gente diz, calma, nós não queremos que você saia, mas é melhor você sair. Você já orou, aí você percebe que não orou. Em algumas outras situações, as pessoas, não, estamos orando, estamos esperando o Senhor nos responder. Essa é a resposta que o meu coração fica consolado, porque aí eu sei que está orando, que está buscando. Jesus encerra esta parábola destacando que a casa não caiu, apesar da intensidade da tempestade. Irmão Newton, a estrutura permaneceu porque o fundamento era sólido e apropriado. Porque se fosse na areia, teria ido embora. O segredo da permanência não está na aparência da casa, mas eu repito, mas na profundidade do alicerce. Você não é o que eu vejo aqui por fora, o Senhor sabe quem você é. Eu não sou, talvez, o que você enxerga. O Senhor, há alguns que dizem assim, se estão falando mal de você, se alegre, porque você é muito pior do que isso. É brincadeira, mas com a transformação que vem de Cristo, a gente não dá mais espaço para essas coisas, sabe, que nos levam para baixo, irmão. Nós não somos espetaculares, inteligentes mais do que outros, não, nós somos servos de Deus, nós cumprimos o seu chamado. Quando alguma coisa acontece na igreja que deu certo, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Quando nós entendemos isso, a gente então vive na prática o que é o Evangelho de Cristo. Nós não percebemos que alguém está firmado na rocha, quando alguém está bem, quando alguém está vivendo um período de bonança, mas quando esta pessoa está vivendo um tempo
tempo de dificuldade. Aí você vê porque o fruto dessa fé verdadeira é de fato a obediência que vem por intermédio do conhecimento da revelação que é Jesus Cristo. O que sustenta o crente não é o entusiasmo inicial, mas a firmeza construída ao longo do tempo, pela obediência contínua à palavra de Deus. Então, a fé que persevera é a vida que se apoia em Cristo, irmãos, não nas circunstâncias. Capítulo de número 7 de Mateus, versículo 25, parte B, diz: e não caiu, pastor, porque foi edificada sobre areia. Não caiu porque foi edificada sobre areia? Não, é sobre a rocha. Por isso que a Escritura diz, no capítulo 18, no verso 2, quando ensina que a rocha, essa rocha é o próprio Cristo, olha, o Senhor é minha rocha. Salmo 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. É sobre esse fundamento que também estamos sendo edificados como casa espiritual, como Pedro ensinou na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos número 4 e 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. À medida que se aproximam dele, ou seja, da pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, segue até o 6. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, perseverar não é obra de força humana, mas resultado de estar unido a Cristo. Eu quero caminhar para o final, dizendo a vocês que a fé que permanece não é aquela que se firmou na rocha. Por isso, não se desespere. Se a base é Cristo, a casa resistirá. Calma, eu estou preocupado com a tempestade. Se acalme. Nosso pastor, esses dias, falou conosco aqui sobre aquela passagem da tempestade no mar. Jesus estava descansando, dormindo, e os discípulos acordaram ele preocupados e disseram: não te importas? Não é assim que às vezes parece? Não te importas, mestre? Eu não vou dizer para você que eu já orei perguntando: Senhor, não, porque eu já, nesses 21 anos de caminhada, a gente aprendeu, mas no início eu dizia assim: pastor, Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar sofrendo assim, Senhor? Hoje não, hoje quando o sofrimento, a prova vem, a gente diz: estou entendendo, Jesus, estou entendendo, vamos passar, vamos vencer em Ti. A fé que permanece é aquela que se firmou na rocha. Por isso não se desespere, se a base é Cristo, ela resistirá. Caminhando para o final, eu quero compartilhar com vocês um comentário de Russell Shedd sobre essa rocha que é Cristo. Ele diz assim: Cristo é a rocha que não se abala sob os pés do pecador arrependido. Repito, Cristo é a rocha que não se abala sob os pés do pecador arrependido. Concluindo, o ensino de Jesus em Mateus capítulo 7, do 24 e 25, não é somente uma alegoria, uma metáfora, é um apelo urgente. Ao fim do maior sermão já pregado, o mestre não termina com teorias, mas com uma escolha prática. Eu pergunto a vocês: em que solo vocês edificarão a sua casa? Em que solo espiritual vocês edificarão a sua família? Será que vocês têm edificado a sua casa na rocha que é Cristo? Ou vocês têm passado por cima dessa condição e têm feito casa espiritual em qualquer lugar? Meu Deus! Não basta conhecer a verdade, citá-la ou admirá-la. A casa que permanece é a de quem ouve e pratica. Não vem nessa de eu conheço, tenho um monte de curso. Não é isso. Jesus disse para Nicodemos: tu és mestre? Tu és mestre e não sabes? Oh, meu Deus! Mestre, como pode um homem já velho voltar ao útero da sua madre? Tu és mestre em Israel e não sabes? Aleluia! Não basta só conhecer, citar, admirar. A casa que permanece aqui ouve e pratica. É o lar sustentado pela obediência e a fé verdadeira. Ela tem forma, ela tem frutos, tem raiz. E a raiz é Cristo. E eu quero terminar. A obediência, deixar bem claro, não é perfeição. Perfeição é Cristo. Obediência é algo diferente. Não é ausência de falhas, mas é constância no caminho. É a decisão diária de ouvir Jesus e fazer o que Ele manda, mesmo quando o mundo sopra contra. Coloca Mateus capítulo 7, verso 24 e 25.
para a gente ir para o penúltimo versículo. Ainda não é o término, mas caminhando para o término. Os 2 versículos que eu li para iniciar. Antes de fechar, quero lê-los de novo. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava, aleluia, alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Se hoje a sua casa espiritual está trincando, deixa o Espírito Santo mostrar isso a você, deixa ele esclarecer para você. É preciso que você entenda, a nossa igreja passou um período em que o prédio trincou. Eu nem estava congregando ainda, mas a gente ouve. Eu estava lá em Boas Novas, quando Daniel veio para cá com a família, porque havia uma necessidade da igreja se juntar. O templo estava trincado, isso é real, não é metafórico não. Tiveram que sair de lá porque haveria um risco alto de acidente, de desmoronamento. Se Deus está mostrando que a sua casa espiritual está trincando, ou se o vento já começou a soprar forte sobre ela, volte-se à palavra. E eu quero terminar com 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 19, dizendo, 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Construa sua vida, seu lar, seu ministério sobre a rocha, e quando a tempestade passar, em nome de Jesus, você ainda estará de pé. Então eu finalizo essa ministração dizendo a você: construa sobre a rocha. Se você perceber que tem algum lado trincado, tem alguma coisa que não está, você pode ter o mesmo trabalho que o irmão Luiz Mamed, de ter que derrubar a casa inteira e construir outra, mas esta segunda casa será melhor do que a primeira. Amém? Que em nome de Jesus Cristo a sua vida, a sua casa, sua família, os seus projetos e sonhos sejam conforme a vontade do Senhor, e que o Evangelho de Cristo que você ouve nesta igreja, e o Evangelho de Cristo que está aberto na sua casa por intermédio da Escritura, leve você a ter uma fé que pratica boa obra e não somente ouve. Amém? Que pode passar vento, pode passar tempestade, pode passar correnteza forte, sua casa vai permanecer de pé, em nome de Jesus Cristo. Pastor Eduardo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Coisa maravilhosa, poder ouvir a palavra do Senhor, estar firme na rocha, que é Cristo Jesus.